Olá galera, aqui é a Carol Amorim, professora de redação de vocês. Nós vamos começar com as nossas videoaulas hoje, com o objetivo de não perdermos aí tempo de estudo, um tempo hábil que a gente tem que estar produzindo. Como eu falei para vocês, eu vou estar com redação nesse semestre com vocês, pré-ENEM. E de início, gente, a nossa aula inaugural, ela tem que tratar a respeito do nosso objeto avaliador, tá? Que no caso são as competências da redação do Enem. Eu tô com essa folhinha aqui na mão, que é a folha que nós disponibilizamos para vocês produzirem, que é essa folhinha aqui, que tem todas as competências aqui atrás, e é a respeito dessas competências que a gente vai falar agora, tá? Primeiro, a redação modelo Enem, gente, ela vai valer 1000 pontos. Ou seja, o nosso sonho de consumo é chegar ao final dessa redação do Enem com os nossos almejados 1000 pontos, tá? Vem nota 1000. Mas o que acontece? Esses 1000 pontos, eles são divididos em 5 competências avaliativas e cada uma dessas competências avaliativas, ela vai valer entre 0 e 200 pontos, tá? Então nós temos aqui, ó, a competência número 1, que vai valer entre 0 e 200 pontos, da mesma forma que a competência número 2, 3, 4 e 5, tá? São essas as 5 competências que nós temos para nos avaliar e descobrir qual vai ser a nossa pontuação final. O que acontece, gente, a respeito de cada uma dessas competências e o que é que o Enem, que esse certame, ele espera da gente enquanto candidatos? A competência número 1, gente, é aquela que trata a respeito das normas gramaticais ou da escolha de registro na escrita da nossa língua, que é o português do Brasil. Se vocês virarem a folhinha de redação de vocês, vocês vão ler que a competência, o nível número 5 da competência número 1, ele fala a respeito de excelente domínio da modalidade escrita formal da nossa língua, né, de escolha de registro, e desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade quando não caracterizem reincidência. O que isso significa basicamente? Que nessa competência número 1, esse tipo de desvio, gente, ele é até perdoado. Eu costumo brincar com vocês que as competências do Enem é tipo uma mãe, são tipo uma mãe. Por quê? Porque ela deixa você errar a partir do momento que o seu erro não seja reincidente. Ou seja, se você teve um erro de pontuação na sua redação inteira, você ainda consegue ficar com 200 nessa competência. Se você teve apenas um erro de acentuação gráfica, você também consegue ficar com 200 nessa competência. Agora, se você escorrega 2 vezes a respeito do mesmo erro, aí já não dá mais, você já desce um nível de competência que ficaria ali no 160, tá? Essa, gente, é uma das competências mais difíceis da gente alcançar a nota 200. Por quê? Porque significa que dentro da sua redação inteira, você só pode errar uma vez, né? Uma modalidade de erro, por assim dizer, ou de convenção da escrita. Então, a competência número 1, ela vai tratar daquilo que nós vamos chamar de escrita formal dentro aí dos parâmetros da nossa língua, que é o português do Brasil, tá? A competência número 2, gente, ela trata de algo um pouco mais específico e aí a gente já entra mais para a parte estrutural do nosso texto. Lembrando a vocês que o gênero textual modelo Enem é a dissertação argumentativa, tá? Esse é o gênero e a tipologia cobradas no Enem. Mas a redação Enem, gente, ela é um gênero mais específico. Por quê? Porque ela tem um contexto específico de realização, que é a nossa prova que a gente conhece aí anualmente, né? Com o objetivo de entrarmos numa universidade. Daí a competência número 2, ela pede para o candidato o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a competência número 2, gente, ela trata de um negocinho muito importante, que eu vou falar sobre ele com vocês diversas vezes, que é o repertório sociocultural. Carol, meu anjo, o que é isso? Repertório sociocultural, gente, como o próprio nome já sugere, é tudo aquilo que nós temos de conhecimento de mundo, de bagagem de conhecimento, das diferentes áreas do saber, que a gente encaixa na nossa redação com o objetivo de deixar o nosso texto mais consistente. Por que tem que aparecer esse repertório sociocultural e por que ele é tão importante que tem uma competência inteira só para ele?
que o objetivo do nosso texto é convencer, é persuadir o leitor. Não há possibilidade de nós persuadirmos o nosso leitor sem apresentar argumentação consistente, argumentação sólida. Ou seja, esse repertório sociocultural, gente, ele é extremamente importante. Vou explicar para vocês exatamente onde encaixa, o que não deve encaixar, dentro dos limites do nosso texto, que é o texto dissertativo argumentativo. Passando para a nossa competência número 3, lembrando, gente, que cada uma delas vale entre 0 e 200 pontos, tá? Para a gente alcançar o 1000zão lá no final do texto. Na nossa competência número 3, a gente vai falar mais especificamente a respeito da estrutura da dissertação argumentativa. Olha só como ela pede pra gente. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que é esse selecionar? O que é esse organizar? Isso, gente, já entra na nossa estrutura da dissertação como um todo, tá? É aquilo que nós vamos chamar aqui de projeto de texto. O que é um projeto de texto? É aquilo que você programa previamente à escrita? Também. Mas o Enem, gente, ele não enxerga o projeto de texto como sendo aquilo que a gente faz, ou melhor, como sendo somente aquilo que a gente faz previamente à escrita. O texto final, o produto final, que é a nossa redação propriamente dita, ela tem que deixar claro qual foi o projeto de texto. E como é que a gente deixa claro esse projeto de texto? Por meio da linearidade de raciocínio. Tudo que você escreve no parágrafo de introdução, ele precisa ser retomado nos 2 desenvolvimentos e resolvido ao final no parágrafo de conclusão. Basicamente, é isso que vai ser avaliado aqui na nossa competência número 3, tá? A competência número 4, gente, é uma das que a gente mais vai dar atenção para garantir a nota máxima, que é a nota 200. Por que isso? A competência número 4, gente, é aquela que fala sobre os elementos de coesão textual, que nós conhecemos aí como conectivos ou conectores, tá? A competência número 4, ela avalia somente isso, somente a forma que nós utilizamos para concatenar as ideias, para concatenar os períodos dentro da escrita do nosso texto. Então essa, gente, é uma das competências que a gente mais vai focar para garantir os 200 pontos, porque há a possibilidade de nós garantirmos esses 200 pontos e ao longo do nosso tempo juntos a gente vai descobrir como, tá? Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, é importantíssimo esse momento aqui das nossas competências, a gente vem para a competência número 5, que é a competência da proposta de intervenção, tá? A proposta de intervenção, como o próprio nome já sugere, vou terminar de escrever aqui, não consigo dar as duas coisas ao mesmo tempo. A proposta de intervenção, gente, como o próprio nome já sugere, é aquele momento do nosso texto que nós vamos aí apresentar saídas e medidas para conseguirmos solucionar ou pelo menos amenizar aquele impasse, tá? Que a gente costuma chamar de tema. E a gente vai falar sobre isso também muito mais aprofundado ao longo das nossas aulas. Portanto, nós temos aqui a nossa forma avaliativa dentro das 5 competências. Todos os níveis, gente, de cada uma dessas competências, como eu já havia explicado para vocês, ele tá aqui, ó, no verso do nosso formulário de redação, tá? Tudo bem explicadinho para vocês entenderem exatamente como que ocorre a progressão dessas notas de 40 em 40 pontos e o que é que o candidato precisa alcançar para a progressão dessas notas, tá? Então essa é a nossa forma avaliativa, esse vai ser o nosso foco durante esse semestre. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, ao longo do nosso tempo juntos também vocês vão conseguir sentir mais como que ocorre essa correção dentro dos moldes do Enem, e a partir daí a gente vai conseguir fazer aí um trabalho show de bola a respeito dessa redação, tá bom? Um beijinho, até a próxima!